Hoje é segunda-feira, dia 12 de março de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Boring to People, 3 câmeras, Mario e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Acho que agora a voz tá boa, sem mimimi essa semana. Às vezes o nosso sistema falha, né? É normal falhar. Aí você vai, aprimora. Tem gente que diz, não, meu sistema não falha, funciona sempre. Não, meu sistema falha. Semana passada, por exemplo, ele falhou. Eu queria ter encontrado com o Vlad. Ele mandou mensagem, ligou, não consegui encontrar com ele. Falhou porque foi uma aberração, foi uma questão de tempo. Entrei no circuito 2 dias depois do que deveria. Mas quando essas coisas acontecem, não é motivo pra você pegar o teu sistema e jogar tudo fora. O fato de eu ter perdido uma ligação que gostaria de ter atendido não significa que eu vou passar a atender todas as ligações que me fazem. Pode reparar que geralmente quem te liga tá precisando de alguma coisa. Às vezes é um comum acordo, como no caso específico do Vlad, ele queria me encontrar, mas eu também queria encontrar com ele. Comum acordo, mas nem sempre é assim. É alguém que tá querendo te oferecer um produto que você, não é que você não precisa, é que, por exemplo, às vezes eu atendo ligação de telemarketing, vamos mudar aqui o seu plano de internet, vou pagar menos, meu interesse é pagar menos, não quero mais, né? Já tá bom o suficiente. Tá bom nada, quero mais upload. Mas você entendeu a ideia, já tá bom o suficiente. Eles não vão te ligar pra oferecer, vou baixar o teu preço aí, tô vendo que você tá pagando mais do que deveria, vou baixar o teu preço aí. E não é assim que funciona. E por mais chateado, né, que eu esteja, queria ter encontrado, não consegui atender a ligação, não atendi, isso não é necessariamente uma falha do teu sistema. Você tem que avaliar se é realmente uma falha. Que nem perguntaram pro Stephen Hawking, o que existia antes do Big Bang, né? Antes de ter o tempo e o espaço, o que existia? Isso às vezes pode bugar o cérebro, mas, né, é a mesma coisa que o que existe ao sul do Polo Sul, né? São coisas que são pegadinhas e que às vezes você pode encarar como uma falha do teu sistema e não é. Não foi porque eu fiquei chateado porque uma determinada coisa aconteceu que necessariamente aquilo foi uma falha. Não, foi apenas o tempo que não casou. Não foi uma falha do sistema. O tempo de um lado versus o tempo do outro é que não harmonizou. Isso é importantíssimo. Às vezes quando a gente encontra uma dificuldade no caminho, a gente joga tudo fora, muda as coisas todas. E aquela dificuldade não é necessariamente um problema, você pode conviver com ela. E qual que você fala tanto aí de operadora, TIM, Vivo, claro, e a Oi? O que vai acontecer com a Oi? A Oi tem jeito? Claro que tem jeito, a TIM sabe direitinho o jeito que a Oi tem. Notícias. Cocatec. O McDonald's teve que se explicar. Ele, no Dia da Mulher, colocou, essa loja aqui, hoje só tem mulher trabalhando. O pessoal ficou revoltado. Era pra dar folga, né? Não era pra trabalhar. Que homenagem é essa? Lá nos Estados Unidos, eles pegaram um M e colocaram de cabeça pra baixo, né? De W, woman. Mas aqui no Brasil teve essa polêmica. E aí o McDonald's falou, não. O que aconteceu foi o seguinte, a gente reposicionou os funcionários. Pegou os homens, jogou pra aquela loja de lá, pegou as mulheres daquela loja de lá, trouxe pra cá. De tal maneira que concentrou as mulheres pra ter lojas sendo atendidas exclusivamente por mulheres, não teve folga pros homens. Os homens, hoje você não trabalha, vai pra casa. Hoje só a mulher trabalhando. Não, foi um reposicionamento de funcionários. E Coca, SXSW, muita marca, né, contando a sua história. Por hora que eu achei interessante, Elon Musk apareceu na SXSW e disse que tá reposicionando. Não tem a The Boring Company que vai fazer um túnel, um metrô pra carro. Você coloca ali o carro, ele vai a alta velocidade e sai. É meio esquisito você parar pra pensar nisso, né? Deixa o carro dirigir. Mas eu sempre gosto de fazer analogias. E você tem às vezes para atravessar rio, você tem balsas, poderia fazer uma ponte, mas aqui o lance é o seguinte, quando você tem alguma dificuldade, um carro, você não vai conseguir colocar um carro com segurança a 200 km por hora, mas numa plataforma automatizada eu consigo colocar, sei lá, 300, 400, 800 km por hora, sem engarrafamento, com segurança. Muita gente também critica o Hyperloop, não faz sentido construir um túnel, né, ligando 2 cidades para transportar pessoas. Hyperloop, ele é muito parecido com um trem, né? Se não faz sentido ter um Hyperloop, não faz sentido você ter um trem-bala ligando cidade. E a gente bem sabe que sim, faz sentido ter. Às vezes a gente perde um pouco dessa perspectiva. O objetivo do Elon Musk, quando criou a The Boring Company, era, poxa, eu tô aqui no maior trânsito, aqui indo do trabalho pra casa, vou pro aeroporto, tem um baita trânsito, como é que eu posso acabar com esse trânsito? Mas agora o Elon tá reposicionando, ao invés de... A estrutura permanece a mesma. Ao invés de poucas estações pela cidade, como acontece no metrô, a ideia é que você tenha diversas milhares
milhares de pequenas estaçõezinhas para você ir exatamente mais perto do ponto que você quer ir. A diferença é que, ao invés de você entrar com o carro, você vai permitir pessoas. Tira o foco dos carros e passa a transportar pessoas. Transporte público passa a ser um metrô, passa a ser trem. Entretanto, não é um trenzão, é um trenzinho, um carrinho pequenininho para, sei lá, mais 10, 15 pessoas, como se fosse uma van. Muitos críticos dizem que isso aí já existe, isso aí é ônibus subterrâneo. Elon Musk também responde assim, é isso mesmo, é um ônibus, só que anda a 200 km por hora, elétrico, autônomo, troca entre túneis, né, entre linhas, mas sim, é um ônibus. Lembrando que muitas dessas coisas que a gente tá vendo o Elon Musk fazer vão se tornar padrões em Marte, vai ser a base da civilização marciana que ele tá tocando, diga-se. Claro que tem muita supervisão, parece que não tem, mas tem. Teve uma startup americana que lançou, foi lá na China, coloca esses satélites aqui no ar pra mim. E a FCC, a Anatel americana, tá... Peraí, vem cá, que satélite é esse aí? A estação espacial chinesa vai cair aqui na Terra. É um bichão, um monstro... falhas acontecem. Mas é curioso você ver um monstrão, um gigantão. Os chineses perderam o controle, não se sabe exatamente aonde vai cair, provável que caia no oceano. A gente tem muito mais oceano do que terra, mas vai cair em alguma parte do hemisfério norte, não sem chance de cair aqui no Brasil, mas pode, por exemplo, cair, sei lá, em Portugal. Tem umas coisas aí pra gente discutir nessa corrida espacial. Elon Musk falou que em 2019 ele já tá mandando foguete pra Marte, já tá testando, que a gente vai ter um novo ser humano, mas um ser humano adaptado pra viver em Marte de alguma maneira, fazer algumas manipulações genéticas. Tem muita coisa curiosa pra sair dessa exploração. Agora, o Elon reforçou, essa expedição pra Marte não é os ricos saindo da Terra, né, conseguindo um paraíso em Marte. Muito pelo contrário, é exploração, é como se fosse uma expedição antártica, que ele cita, extremamente perigoso. É como se, colocando numa linguagem mais brasileira, como se fosse uma viagem de caravela na época de descoberta do Brasil. Talvez algum dia tenha um paraíso, talvez a gente descubra que determinados processos que a gente faz aqui na Terra é mais interessante de fazer em Marte ou em algum outro meteoro, planeta, coisas que respondem melhor pelo fato da uma gravidade diferente ou pelo fato de não ter oxigênio. Aguardem. Seu Travis Kalanick, ex-Uber, tá montando um fundo de investimento para agrupar todas as suas paixões, seus investimentos, suas ideias, suas grandes apostas, o 10-100, criação de empregos em larga escala, e-commerce, inovação, focado aonde? China e Índia. Alô, Brasil. A Alexa veio com uma novidade que eu achei mó legal, uma novidade. Ela vai ficar te escutando um segundinho a mais esperando um próximo comando. Ao invés de você ter que chamar o vocativo, mandar o comando, chama o vocativo de novo, comando, chama o vocativo de novo, comando, e assim vai, ela vai ficar mais um tempinho ali ligada para ver se você manda um segundo comando que ela vai responder. Ainda não é o ideal, ainda não é liga a luz da sala e apaga do quarto, ainda não é o liga a luz e aumenta o som, é um liga a luz, continua escutando, aumenta o som, continua escutando, apaga a luz do quarto. As coisas, você sabe, vão acontecendo aos pouquinhos. Um dos cofundadores da Siri disse que não imaginava que a Siri hoje estaria fazendo o que está fazendo, que originalmente era uma coisa bem específica para ajudar com entretenimento, com viagem, para você puxar o iPhone e ver se, peraí, seu voo foi cancelado, não foi cancelado, volta para casa, vou calcular a rota para você, e você tá em outra cidade, vou agendar aqui um hotel, e que aos pouquinhos novas áreas seriam acrescentadas, mas que a Apple hoje colocou a Siri em diversas áreas e vem buscando uma perfeição que ele não sabe se é possível. Você colocar assistência pessoal na mão de 1 bilhão de pessoas não é uma tarefa fácil, mas que ainda assim ele se impressiona com a quantidade de coisa que a Siri não faz, deveria fazer mais coisa, basta ver Google Assistant, basta ver a Alexa, e que talvez a Apple esteja procurando uma perfeição que não tem como atingir. Embora, diga-se, se você olhar as últimas aquisições, tanto do Google quanto, pega os últimos 5 anos, aquisições que o Google e que a Apple fizeram, foco gigante em inteligência artificial. Falando de atualização, sai uma atualização, isso não afeta aqui o Brasil, mas o que a gente não usa, o MoviePass, ele tava rastreando o que você fazia antes e depois do cinema. Como é que você vai pro cinema? O que você faz depois de sair do cinema? Essa atualização removeu esse rastreamento que era uma funcionalidade não usada, dizem, mas né? O OmniFocus, pelo menos apareceu aqui pra mim, um novo formato de banco de dados para migrar. Coloquei até a imagem lá no Coca Tech Pod, no Instagram. O iCab Mobile agora permite que você crie
regras, cria automações no gerenciamento de downloads, bem legal. E se a Broadcom quer comprar a Qualcomm, a Intel quer comprar a Broadcom. Ao menos esse é o papinho que rola. Se juntar Qualcomm e Broadcom, vai ficar ruim pro lado da Intel. O que move hoje o mundo são esses chips da Qualcomm, né? Esses chips de celulares. O mundo hoje não é mais movido, e claro que esses chips mobiles estão espalhados em diversas coisas, internet das coisas. CPU Intel já não move mais o mundo como movia antigamente. Hoje você tem GPUs com foco em inteligência artificial totalmente baseadas em nuvem. Essa batalha na computação tá indo pra GPU. E cadê a Intel nessa? A Bose tá com uma iniciativa de realidade aumentada, mas não para vídeo, não para imagem, realidade aumentada para som. Na verdade, ela tá preocupada com o seguinte: tá legal, todo mundo falando aí de realidade aumentada, mas como é que vai ser essa interseção entre o som e a imagem? A gente tem celular agora com 3 câmeras na traseira. O Huawei P20 Pro tem o P20, P20 Lite e o P20 Pro com 3 câmeras traseiras. E para que serve essa câmera? Ninguém sabe. Se supõe que seja algum uso de inteligência artificial, alguma coisa vai fazer. O anúncio acontece no final do mês 27 de março em Paris. O leitor de impressão digital embaixo da tela, que poderia vir agora no Note 9, final do ano, não vai rolar, foi cancelado, fica mais pra frente. O próximo Moto Snap vai ser de realidade virtual, vai ser o óculos que a gente tem do Google, também da Samsung, o Gear 360. Se você colocava GIF nos seus stories, você reparou que a integração com o GIF deixou de existir tanto no Instagram quanto no Snapchat, isso porque tava rolando GIFs racistas. Legal, uma resposta tão rápida. Quem tinha que seguir esse exemplo era o Twitter. Embora ele andou desabilitando algumas contas, ele identificou algumas contas que viralizavam artificialmente determinados conteúdos e mandou bloqueando. 10 de março, não sei se você sabe, né? Sábado, foi o dia do Mario, porque é março, M-A-R, 10, I-O, né? Fica Mario. E ao longo de toda a semana lá no Google Maps, tanto para iOS quanto para Android, você pode traçar uma rota com o look Mario Time. De Bitcoin, criptomoeda, esquisito o panorama, porque as notícias estão relativamente positivas, mas todas praticamente continuam caindo. A Bitmain, que tem coisa como 70%, 80% do mercado de máquina de mineração, hardware para minerar criptomoedas, e obviamente também uma das maiores mineradoras da China, abriram uma mineradora, vamos chamar assim, no Canadá em 2016 e estaria abrindo uma nos Estados Unidos. Na prática é um super data center, né, mas focado em mineração. Seria a Ant Creek em Tumwater, Washington. Você sabe que tem criptomoeda para tudo. Você tem Gladius, que é uma criptomoeda, faz vezes de Cloudflare para proteger o site. Na South by SXSW se falou de criptomoeda como uma maneira de você eliminar os atravessadores, e com isso você conseguiria privilegiar o comércio local com preços mais baratos. Bancos, cartões de créditos cobram muito e a criptomoeda entraria como uma forma de eliminar esse custo. Tem uma rede social baseada em criptomoeda, ela é meio assim, não pegou. Provavelmente vai virar, olhando, eu acompanho ela já há um tempo, tá virando uma espécie de app.net, ADN, que é Steemit, onde sim você gera conteúdo, recebe as moedinhas e tal, compartilhamento, mas eu ainda não consigo ver isso desbancando o Facebook. Acho que o Facebook, ele tem um interesse muito grande, financeiro sim, mas por isso ele tem um interesse muito grande em se tornar atrativo. Ele quer que você use a rede dele, te vicia nisso. Você pode até argumentar que isso não é exatamente orgânico, concordo com você. Só que se rede orgânica funcionasse, o Twitter não teria partido para um feed algorítmico, teria deixado cronológico, concorda? Mas é legal esses experimentos. No caso do Gladius, acho legal a ideia, porque é uma coisa bem pontual. Você consegue trocar um Cloudflare, você consegue trocar um Akamai por um serviço desse sem maiores problemas. Agora, imagina, galera, tô trocando aqui o Cloudflare por Gladius. Você não tem impacto no seu dia a dia. Agora imagina, eu chego, vou trocar o Facebook, o YouTube, vou trocar o Instagram e agora vou passar a usar tal coisa. Acho que não rola, vai dar muita dor de cabeça, mas tem que testar, vai que dá certo. Tem uma startup, Bird, que quer fazer uma tipo Uber, só que de patinete elétrico. Na prática é como se, sabe aquelas bicicletas que ficam disponíveis pela cidade para você alugar? Seria aquilo, só que com patinete elétrico. Parece uma bobeirinha, mas bicicleta, mal ou bem, você tem que subir, é meio desconfortável, você tem que sentar, tem que pedalar, vai acabar suando. Agora, você saiu para almoçar, você não vai ter que ir caminhando daqui até lá embaixo. Por que você não pode pegar um patinete onde você vai continuar em pé, só que sem andar, não vai suar, você ia suar andando, mas vamos
combinar que você vai transpirar menos. Enfim, de repente, funciona. E para finalizar, registrar que os Correios suspenderam a cobrança da taxa extra para entregas aqui no Rio de Janeiro. O Procon Carioca entrou com o processo e a Justiça deu uma liminar dizendo, sim, isso aí não justifica a violência no Rio de Janeiro, não é uma novidade, isso é uma responsabilidade do Estado, tem que ser cobrado do Estado e não das pessoas, que também são vítimas da situação. E assim, terminando de escrever o meu guia de Bitcoin, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Coca-Tech.